Olha só, nação, vamos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Lucas Paquetá está muito próximo de se tornar novo reforço do Mengão. Parece que avançou as negociações. A gente vai analisar os comentaristas do programa da ESPN Brasil e o Vene Casagrande falando aí sobre o Paquetá e os comentaristas do Band Esportes falando também sobre essa negociação. Vamos analisar, chega aqui, dá aquela moral como sempre, explode o dedo do like, vamos bater uma meta aí de 3 mil likes. Compartilhe o vídeo do seu grupo de WhatsApp com o seu amigo flamenguista. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações, tá bom? Deixe os créditos, então, ao canal Band Esportes, ESPN Brasil, Vene Casagrande, link na descrição como crédito. Bora para as últimas informações do Flamengo. Agora no Rio de Janeiro para falar de Lucas Paquetá no Flamengo. Rafael Marques, temos novidades? Será que é para agora? É para o final do ano? Quando que vem o Paquetá no Mengão, Rafael Marques? A cada instante que passa, mais aumenta a pressão do jogador para cima do Nuno Espírito Santo e dos dirigentes do West Ham, meu querido João. A vontade dele é quase que insana de voltar a vestir a camisa do Flamengo já em caráter imediato. E o Flamengo, a última posição que nós temos a respeito disso é essa, já está disposto até a, quem sabe, aceitá-lo somente a partir de maio, mas vai tentar insistir para que ele venha em caráter imediato, já chegue agora para fevereiro, né? Ajudando o Flamengo no início do Campeonato Brasileiro, também no Campeonato Carioca inteiro e também nas primeiras rodadas da Conmebol Libertadores. É esta questão que envolve o momento exato da transferência que está pegando para que a negociação seja dada como sacramentada. Os valores já foram equacionados, 35 milhões de euros, uma pedida inicial de 60 milhões da equipe do West Ham, não só para o Flamengo, como para outros clubes interessados. Ela foi diminuindo gradativamente, até porque a gente sempre fala isso, falei isso sobre a questão do Ryan, repito, sobre a questão do Paquetá. Jogador de mercado sempre joga onde quer, então sabedor o West Ham que teria em seu elenco um jogador insatisfeito, querendo voltar para o Flamengo, a tendência é que ele acabe facilitando um pouco do ponto de vista financeiro esta negociação. Mas o entrave está justamente no momento em que o Paquetá vai chegar, se agora imediatamente ou somente a partir do mês de maio. Uma outra notícia envolvendo o Flamengo está lá em espn.com.br, reportagem assinada pelo Pedro Ivo Almeida e pelo Diego Garcia, a situação envolvendo o Gerson. O Flamengo acionou o TJ do Rio de Janeiro, a 25ª Vara Cível da capital, contra o Gerson por uma questão envolvendo a sua saída do Flamengo para o Zenit, e essa ação versa sobre uma multa que o Gerson e o seu staff terão que pagar ao Flamengo pela quebra antecipada do contrato de imagem. O valor da ação é de 42.750.000 reais. Quando o Flamengo soube que o Gerson estava acertando a sua transferência para o Zenit, o clube comunicou à equipe russa desta situação. O caso passou, né, um semestre se foi, e agora que o Cruzeiro contrata o Gerson, a situação volta à tona e o Flamengo move a ação contra o jogador e a empresa que cuida da sua carreira, pedindo esse valor em função da quebra do contrato de direitos de imagem. Enfim, os assuntos do futebol nessa época do ano falam muito também sobre o extracampo, mais até do que propriamente o campo, João. Gerson na justiça cobrando quase 43 milhões de reais. O valor exato ali no processo dá 42,7 milhões de reais. A ação é contra Gerson e a FGM Sports, empresa de Marcão, pai do atleta, e que também é o seu agente. Existe um contrato, e eu falei isso aqui na época, vocês vão se recordar, quando o Flamengo estava... Quando o Zenit pagou a multa rescisória, eu falei para vocês, por contrato, o Flamengo pode pedir um valor do Gerson nessa saída por conta de direito de imagem. E existia um contrato de direito de imagem entre o Flamengo e Gerson que estipulava que, caso uma das partes rompesse o vínculo, iria pagar a quantia restante. Quando o atleta saiu para o Zenit, essa dívida estava em cerca de 40 milhões de reais. Após a transferência do meia para o Cruzeiro, o Flamengo decidiu entrar com a ação. O staff do camisa 97, ele vai usar o número 97 lá no Cruzeiro, está tranquilo e entende que a ação é algo momentâneo pela sua ida à Raposa. Mas não é mesmo, está em contrato. O Flamengo tem direito. E vou além, tá? Acho até que o Flamengo demorou para entrar na justiça e cobrar esse valor. Era para ter entrado na ocasião, quando ele ainda estava no Zenit, para não dar margem para esse tipo de interpretação. Ah, tá cobrando porque o Gerson foi para o Cruzeiro e tem gente que acha que foi traição. Gente, foi zero traição da parte do Gerson. Eu só acho o seguinte,
o jogador ele tem que saber chegar e também tem que saber sair. E o Gerson não soube sair, e não é porque ele está indo para o Cruzeiro agora. Ele não soube sair na época para o Zenit. A grande questão é que quando ele chegou ao Cruzeiro, em sua coletiva, parecia até que, entre aspas, ele estava passando necessidade no Flamengo, e não estava mesmo, ele era ídolo. E eu, assim, de verdade, gente, eu ia achar muito mais bacana da parte do Gerson ele vir ali publicamente e falar: olha só, eu me arrependi de ter saído do futebol brasileiro, de ter ido para o Zenit, percebi a besteira que eu fiz agora e por isso eu estou retornando ao futebol brasileiro. Agradeço o projeto do Cruzeiro, um projeto maravilhoso, agradeço pela oportunidade de me fazer voltar ao futebol brasileiro. Agora, a forma como foi dito, parecia até que ele não era feliz no Flamengo, pelo contrário, ele tinha um contrato renovado, ganhando milhões, ídolo, capitão, enfim, Gerson é página virada, mas tem esse assunto aí envolvendo o judiciário, o Flamengo cobrando o Gerson na justiça. Esse processo está em sigilo, tá? Não tem como a gente ter acesso, mas enfim, a ESPN trouxe essa informação e nós confirmamos também que de fato o Flamengo entrou na justiça. O goleiro Andreu, enfim, foi anunciado, ele demoraram para anunciar por trâmites burocráticos, trocas de documentos entre Flamengo e Gil Vicente. Eu já vi gente na rede social que estava até especulando que o jogador não tinha passado nos exames. Gente, pelo amor de Deus, ele passou nos exames, tudo certo, foi anunciado de maneira oficial e ele vai usar o número 42 em homenagem ao pai dele, que já faleceu, era torcedor do Flamengo e faleceu aos 42 anos. Então o Andreu, ele usa o número 42 desde o início da sua carreira por conta disso, em homenagem ao pai dele, um jogador de 24 anos, cria do Botafogo, foi vendido pelo Botafogo na ocasião para o futebol português com 20 anos, não teve muitas oportunidades, e há quem diga que é um bom goleiro. A ver, é uma contratação daquelas de oportunidade de mercado e contratação, digamos, de scout, tal como foi o Juninho na ocasião, que hoje em dia já está até no futebol mexicano. Vamos falar agora do Lucas Paquetá. Eu sei que vocês estão ansiosos. O dia foi longo, então eu não consegui parar para gravar um vídeo com calma para explicar toda a situação. Por que o Flamengo está muito próximo do Lucas Paquetá? Porque o jornal The Guardian, jornal inglês, noticiou e nós confirmamos. O West Ham virou para o Flamengo e disse o seguinte: Flamengo, a gente topa vender o Lucas Paquetá agora, tá? Beleza, a gente aceita. Desde que você, Flamengo, empreste o Lucas Paquetá para nós até o fim da nossa temporada, que é no meio desse ano. E por que o West Ham quis isso e quer isso? Porque o West Ham entende que o Lucas Paquetá é peça fundamental para o time brigar para não ser rebaixado. Então, por isso, o West Ham fez essa exigência ao Flamengo. Beleza, o West Ham topa fazer isso. Mas qual valor eles estão pedindo para fazer isso? 45 milhões de euros. Eles, inclusive, desceriam um pouco a pedida na questão financeira para o Flamengo. A questão que o Flamengo ofereceu, 35 milhões de euros. Há uma diferença de 10 milhões de euros. E aí o Flamengo precisa trabalhar para poder chegar a um acordo com o West Ham. No lado do jogador, falaram o seguinte: Vene, estamos extremamente otimistas, a gente está muito animado com essa possibilidade, existe sim a chance, só que a bola agora está com o Flamengo. O Flamengo recebeu, digamos, essa contraproposta do West Ham e agora precisa analisar e dar uma resposta ao time inglês. E aí tem vários contrapontos. E quando você vai tomar uma decisão complicada como essa, você tem que botar pontos positivos, pontos negativos. O Flamengo pode aceitar essa proposta de 45 milhões de euros e contratar o Lucas Paquetá e garantir o jogador. Porém, o Flamengo pode não aceitar, chegar no meio do ano, o Lucas Paquetá ficar ainda mais desvalorizado por conta do rebaixamento do West Ham, e as chances são grandes do West Ham ser rebaixado. O time vai muito mal, nesse momento, na tabela do campeonato, o time também está muito mal, cerca de 7 pontos atrás do primeiro que está fora da zona de rebaixamento. Então, é uma situação muito complicada do West Ham. Por isso, eles queriam ter o Lucas Paquetá até o meio do ano, e também seria uma forma de, entre aspas, driblar o fair play financeiro na Premier League e eles fazerem contratações já nessa janela de janeiro, porque lá a janela também está aberta, só que fecha antes, bem antes aqui no Brasil. O Lucas Paquetá pode chegar no Brasil pela janela até o dia 3 de março. Ou seja, a gente vê aí uma aproximação do Flamengo na contratação, porque o West Ham já se diz aberto a uma venda, isso facilita muito. Resta saber se o Flamengo toparia essa pedida de 45 milhões de euros ou negociaria para reduzir esse valor,
ou não toparia comprar o jogador e emprestar o jogador até o meio do ano. Então a bola agora está com o Flamengo, mas o Flamengo está muito próximo. Eu vou ser muito sincero com vocês, isso é opinião, não é informação. Se eu tivesse que arriscar, eu diria que o Lucas Paquetá vai ser jogador do Flamengo. Resta saber se agora, no começo do ano, ou no meio da temporada. A situação é muito parecida, óbvio, guardada as suas devidas proporções, com a situação do Jorginho no ano passado. Porque o Jorginho queria o Flamengo. Só que o Arsenal, na ocasião, não quis liberar o Flamengo no meio do ano, no começo do ano, porque era meio de temporada para eles. E aí, quando chegou o meio do ano, o Jorginho se apresentou ao Flamengo. Na ocasião, o Jorginho até abriu mão de uma boa quantia para poder jogar o Mundial, porque senão ele só chegaria depois do Mundial de Clubes. E acabou que foi um sucesso, que para mim, ele jogou muita bola no Mundial de Clubes e chegou muito bem ao Flamengo. Então agora é questão de tempo, na minha opinião. Por quê? Lucas Paquetá conversou com o West Ham. O West Ham foi procurado pelo Tottenham, pelo Chelsea, pelo Aston Villa, e o Lucas Paquetá falou, gente, não é nada contra o West Ham. Eu não quero sair daqui para ir para um outro clube da Europa. Eu quero sair daqui para voltar para casa, para voltar para o futebol brasileiro, para jogar com a camisa do Flamengo. A questão não é o West Ham. Eu não quero sair daqui para ir para o Chelsea, para o Tottenham. Eu quero ser feliz novamente na minha casa, na minha terra, no Rio de Janeiro, jogando no meu time de coração. A conversa do Lucas Paquetá com o clube inglês foi extremamente franca e aberta. Só que o Lucas Paquetá tem um respeito muito grande pelo West Ham. Em nenhum momento vai chegar e vai falar, não jogo mais aqui. Não é assim. Ele apenas expressou o desejo dele, verbalizou o desejo dele para a diretoria do West Ham e também para o seu treinador. Agora, estão todos cientes do que deseja o Lucas Paquetá. Óbvio, o West Ham, por conta disso, vai então facilitar a vida do Flamengo? Não acho. Mas o caminho está ficando muito aberto para o Flamengo conseguir o retorno do Lucas Paquetá. Valeu, galera! O Flamengo vai ganhar um título importante, não vale estadual, em 2026. Copa do Brasil inclui? Copa do Brasil inclui. Quantas fichas você coloca no mínimo, para o Copa sim do Brasil. ou não? Sim vai ganhar um título, não vai ganhar nada. 10, é isso aí. Eu pego as suas 10 e pego mais 10 verde Bota aqui, a caixa coloco toda. Tá aqui, ó. Vai ganhar. Caixa toda de que o Flamengo vai ganhar. O anormal é não ganhar importante. nada, pelo amor de sim. Deus. No ano... Recolheu? Não, alguém Considerando que o Flamengo já fez coisas extraordinárias na história, o Flamengo, enfim, o preparador físico do Sampaoli, de repente pode dar um soco no queixo do Pedro e... o Flamengo é capaz de muita coisa errada para acontecer, né? O Flamengo tem um histórico. Só por causa disso, 9 fichas para ser campeão, uma ficha para dar uma coisa errada. Arnaldo, é 6-4. Força, né, com esse time. Não. Esse elenco tem que dar muito errado. Tem que dar alguma, sei lá, o Cristo cruzar os braços. E assim, né, parece esse aspecto, né, Yamin, nessa gestão Felipe Luiz um pouco menos provável de escapar um negócio, assim, me parece um Flamengo mais centrado. Só como treino. Teve problema também, teve treta com o Pedro, ele, Felipe Luiz, não sei o que lá, mas eu acho que, putz, é muito jogador bom, né, cara? E sem o Paquetá também, botaria as 10. Mesmo sem o Paquetá, também acho. A gente voltar com a fita e falar dois títulos. Não, aí já é... Ué, o ano passado ganhou. Ué, claro, o time não vai ficar melhor, indiscutivelmente vai ficar melhor, claro, não sei que não encaixe. O Paquetá encaixa, ele joga com qualquer um. Então, meu amigo. Não, então, assim, vamos lá. Só 3 times ganharam os 2 principais títulos numa temporada. Por exemplo, o Palmeiras não conseguiu isso ainda, é muito difícil. Eu não acho fácil ou provável que o Flamengo repita a dose dupla. Libertadores, os caras tiveram, né? Como é que foi a Libertadores do Flamengo? Campeão. Foi, mas e uma bola. os Estudiantes? Não, tudo bem. Isso aí. Né? Então, a diferença do nível do time dos Estudiantes para do Flamengo. Né? Mesmo no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras meio que larga na reta final e tinha campeonato ainda. Sim, verdade. Também. Hoje, mais cedo, em outro CNPJ, meu caro Yamin, tava uma discussão se o Paquetá é caro ou não é caro. Não, 40 é muito, 40 milhões é muito dinheiro, é pouco dinheiro e tal. E a minha argumentação foi a seguinte, é que a gente fica pensando com a cabeça do mercado brasileiro mundano aqui, o mercado brasileiro dos outros. Real. Da Rapa, do Corinthians, do São Paulo, não sei o quê. O Flamengo não está nesse mercado. O Flamengo hoje é um clube que opera com valores europeus. Então, ele vai pagar o valor que vale um jogador da Europa, da Premier League. Esse é o meu argumento. Sim. Então, dizer que é caro, como é caro? O Ryan está indo lá para onde que Bournemouth. Bournemouth por mais ou menos o que o Flamengo vai contratar o Paquetá.
não é mais jogador que o Ryan? Essa é a minha argumentação. E é caro porque o mercado está caro, né? O mercado está inflacionado. Se você fizer uma regra de 3 e olhar Facundo Sousa, Facundo Torres, quanto custou para o Palmeiras? E Paquetá, e fazer essa regra de 3, quanto custaria o Paquetá? Sim. Eu acho que o preço do Paquetá... Quem foi o caro nessa conversa? Eu acho que o Flamengo está... E outro ponto, é caro quando você não tem. É caro quando você precisa fazer empréstimo. É caro quando você dá calote. Boa. Se o Flamengo tem, eu não consigo pensar hoje no futebol uma repatriação mais coerente. Um jogador que gosta do clube, que está identificado com o clube, que quer voltar. Uma idade boa. Uma idade boa. Eu acho que, por todos esses aspectos, não é caro. Agora, eu ainda fico, né, a gente está falando agora o que o Atlético Mineiro está pagando para o Maicon. Quando você citou o Maicon, eu falei, cara, me incomoda um pouco. É claro, essa conta corrente não é minha, mas quando eu olho as cifras, né, eu não sei se é um reflexo muquirana na minha parte, mas para mim causa eu fico intranquilo de ver cifras tão altas. Mas é isso, porque se o Flamengo não gastar essa grana, tem um clube na Arábia Saudita, tem um clube de multipropriedade que faz isso. E olha só, nação, tivemos o lançamento do novo manto do Flamengo 2026, a nova camisa do Mengão. O Flamengo deve estrear na partida se eu não me engano, contra o Fluminense no dia 21. E aí o Felipe Luiz, recebeu a camisa. Vamos aqui ver o que aconteceu aí com o Felipe Luiz, Obrigado. Vamos ver. Coisa linda, coisa linda. Manto 2026. Lindo até com o meu nome. Lindo, 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 lindo. Só que depois que conquista fica mais bonito ainda. Então espero que possamos deixar esse manto mais lindo ainda do que está até o final desse ano, né? Então obrigado pelo presente. Uma honra ser o primeiro a receber. Não posso vestir porque esse privilégio só tem os jogadores, né? Que hoje vão poder vestir esse manto que é lindo demais. Mas tá aí, começando com inveja já deles que vão poder usar essa coisa linda aqui. É isso aí, nação. Então o Flamengo lançando o novo manto 2026. Cara, tá demais, hein? Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. As próximas partidas do Flamengo. O Mengão, eu acho que o elenco principal do Flamengo deve estrear somente no fim do mês, né? Então, por enquanto, segue a garotada do Mengão. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, nação, dá aquela moral deixando o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Assim que tiver mais notícias e informações do Flamengo, nós vamos trazendo para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.